Olá amigos, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções. Quem está falando aqui é o Luiz Fernando Roxo. Hoje é dia 25/6, um dia muito ímpar, muito ruim, um dia muito triste para o mercado brasileiro. O sistema da Bolsa caiu a 1 da tarde e não voltou. Tirando 2 ou 3 empresas de cotação que tiveram a sorte de não terem as suas cotações derrubadas, o resto do mercado todo ficou fora. Eu estou entrando hoje no chat mais porque a gente não teve chat quinta-feira para bater um pouco de papo, mas é muito lamentável que isso tenha acontecido com a Bolsa. Todas as corretoras que já estão com um volume de negociação baixo, que já estão enfrentando dificuldade porque há anos que a Bolsa não sobe, isso gera bastante dificuldade de fluxo, acabaram tendo praticamente um dia sem receita, e isso é muito ruim. Ninguém vai aqui falar mal da Bolsa, mais do que já falaram hoje. Esses investimentos todos em tecnologia já deveriam ter sido feitos, e no final das contas uma empresa que estava totalmente saudável em termos tecnológicos, que era a Bovespa, se juntou com a BMF, que sempre teve problemas de sistema. A BMF, no final das contas, acabou ficando com o controle da empresa como um todo, e o sistema está bem ruim, né? Como a gente pode ver, não está funcionando. Mas de qualquer maneira temos algumas perguntas aqui, vamos colocar a planilha. A ideia hoje não é falar muito, falar talvez 20, 25 minutos sobre algumas estratégias apenas, porque a gente praticamente não teve mercado hoje, não tem muito o que analisar, tá certo? De qualquer maneira, a gente tem algumas estratégias, tem principalmente a estratégia de Petro, trava de baixa com compra do papel montada. Como é de se imaginar, ela já passou a dar lucro, ela estava no 0 a 0 semana passada. Vamos mostrar essa estratégia para vocês e responder algumas perguntas, tá certo? E acabar cedo, mas mais para dar um alô mesmo, para vocês estarem em contato com a gente. Vamos ver aqui como é que são as perguntas. Muito bem. Primeira pergunta do Daniel Estante está dizendo assim: Roxo, boa tarde, estou lendo um livro chamado Opções, Operando a Volatilidade. Na página, isso é do Issa? Não, é do Lauro Costa. Eu tenho esse livro, é verdade, eu sei qual é. Vamos lá. Na página 96 o autor comenta: as opções só começam a ser negociadas com liquidez a uma certa altura do vencimento, que costuma ser 2 meses. Sendo o livro de 98, posso concluir que em 14 anos tivemos pouca ou nenhuma melhora na liquidez do mercado de opções do Brasil, o que me faz ter pouca esperança de que pelo menos a médio prazo tenhamos 6 ou 7 empresas com liquidez em opções com um vencimento de 3 ou 4 meses. Como você vê a evolução da liquidez nas opções no Brasil? Devagar, não acha? Olha, Daniel, primeiro, acho que você tem razão, a evolução foi extremamente lenta. As únicas alterações que a gente teve de 98 para cá é que em 98 a gente só tinha liquidez uma única empresa, que era a Telebrás. No final de 98, quando a gente teve o leilão de privatização, passou a ser RCTB, que era Recibo de Telebrás. Depois a empresa foi cindida em 13 e aí o carro-chefe passou a ser a Telemar. E aí de 2002, 2003, 2004 já começamos a ter liquidez em opções de Petro e Vale. E aí acredito que no ano de 2005 ou 2006 a Petro ultrapassa a Telemar em volume de negociação de opções. Depois a Vale passa a Telemar e a Petro, e hoje a gente tem Vale, Petro, Telemar com muito pouca liquidez, e a OGX nos últimos 2 ou 3 anos. Além disso, em 98, acho que até 2003, por aí, a gente tinha um vencimento de opções a cada 2 meses. Então a gente não tinha todos os meses o A, B, C, D, E. A gente tinha A, C, E, D, não, A, C, E, ia pulando as letras dos meses ímpares ou pares. Eu não sei exatamente, não me lembro se o vencimento era em janeiro ou era em fevereiro. De qualquer maneira, a gente tinha só 6 vencimentos por ano de um único papel. Agora nós temos 12 vencimentos por ano de 3 papéis, os 3 bem líquidos, e essa foi a exata evolução no mercado de opções.
Além disso, naquela época a gente tinha zero liquidez para put e hoje a gente tem, inclusive, a apregoação em pedra com um spread, né, um slippage entre o bid, entre o comprador e o vendedor de alguns centavos, o que é também uma evolução. Agora, de fato, perto do mercado norte-americano a gente está andando a passos muito lentos, até porque de 2008 para cá a gente pode considerar que na verdade o nosso mercado andou para trás. Não o mercado brasileiro, mas o mercado de capitais mundial de maneira geral. A gente anda com uma ressaca muito grande da crise de 2008, depois a gente já juntou na crise da Europa e não sabemos quanto tempo vai levar para essas coisas melhorarem, mas um velhinho lá de Omaha, chamado Warren Buffett, em 2003 ou 2004 escreveu quando foi? 2007, 2006, escreveu na carta dele para os acionistas que a gente estava prestes a ter um período de uma década de lucros de 3 a 4% ao ano, é o que vem acontecendo. É muito interessante. Ele já imaginava uma ressaca dessa. Por mais que eu não acredite muito em previsão, esses velhinhos que passaram a vida inteira tentando entender alguma coisa são bastante sábios, né? O Jorge Soros, ele e outras pessoas assim. De qualquer maneira, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer pro Daniel. É verdade, a liquidez ela tem subido devagar. A gente precisaria de uma nova evolução aí do mercado brasileiro, de um aumento do mercado brasileiro para possuir liquidez maior nas opções, né? O que mais que a gente tem, gente? A gente tem a Petro G, depois de uma queda muito significativa de quase 9% da Petro hoje, a gente tem a nossa estratégia, que era comprado no papel Petro e vendido na opção Petro G19. A gente vendeu a 1,14, ela está custando 49 centavos agora. A gente está comprado na Petro G20, a gente vendeu a G20 por 74 centavos, ela está 21 centavos e essa estratégia está dando 12 centavos de lucro, R$120 só. Alguém pode perguntar, Roxo, essas duas opções caíram tanto e o lucro está só em 12 centavos? Por quê? Dois motivos. Primeiro, porque a gente ainda falta 14 dias para o vencimento e o lucro potencial da estratégia, que é o I1474, 40 centavos, só vai aparecer mais próximo do vencimento. Primeira coisa. Segunda coisa, que é muito importante, a volatilidade subiu. Quando a volatilidade sobe, o preço, o spread de uma trava, tanto de alta quanto de baixa, porque uma na verdade é o inverso da outra, custam menos. Então o que acaba acontecendo é que, como a volatilidade subiu, né, a opção que a gente está comprado, que é mais cara, que ela é fora do dinheiro, caiu menos do que deveria, por isso que a gente ainda não está com lucro significativo. Se o mercado ficar parado ou cair, a gente provavelmente ganha dinheiro significativo com a passagem do tempo. Era mais ou menos essa a operação que a gente tinha para mostrar para vocês. As volatilidades todas subiram bastante de Petrobras. Olha lá, vencimento G, volatilidades na faixa de 40%, mesmo as opções no dinheiro. Vamos ver a Petro H e vamos pegar aqui, começar da opção de R$16, tá? Então vamos aqui copiar esses caras aqui para baixo e vamos começar na opção de R$16. Um minutinho só. Legal, temos todas as opções líquidas agora. O Vandão tem uma pergunta aqui, eu já vou ler. A opção H16 não tem liquidez. A H17 de Petro está R$2, com a volatilidade é 41%. Então, assim, se alguém decidisse vender volatilidade, vender opções agora, eu sugeriria que fosse na opção mais curta, porque ela está com a volatilidade mais alta, tá? De qualquer maneira, mesmo as opções H
essas daqui que estão dentro do dinheiro com volatilidade próxima de 40% ao ano. Vamos ver como é que anda a nossa Vale G. A Vale G está da seguinte maneira: volatilidades na faixa de 30% a 28%. Houve um aumento de volatilidade então na Vale G, mas um aumento de apenas 2 ou 3 pontos, que ela estava lá nos 25% ou 24%, está no 27% agora. A Vale H também na faixa dos 26, 27%, olha, H42 com 25% e H44 com 24% de vol, praticamente não houve aumento de vol. Então, se fosse vender volatilidade, teria que ser na Vale G, que é a mais curta, mesmo caso do que Petro. E na OGX, a gente tem, vamos ver se a gente tem liquidez na OGX 8, alguma coisa assim. A gente vê como é que andam os preços, porque de fato a OGX está custando muito menos do que ela andou custando, né? Então temos aqui a OGX 8, ela está custando 92 centavos, volatilidades na faixa aí de 65%, 64%, a implícita, né? Bastante alta a volatilidade. Nós temos uma trava de baixa montada aqui também nas opções 7 com 8, alguma coisa assim da OGXG. Não, na verdade 9 com 10, nós estamos vendido. Não é uma estratégia que eu fiz para mostrar para vocês, eu fiz aqui para nossa estratégia aqui para os nossos clientes, mas a gente também está com essa estratégia montada. Vamos ver quais são as perguntas do Vandão. Ele diz assim: Roxo, a ação chegou a mais de 20, não tem perigo de dar strike? Vandão, o TG até já tinha me dito isso no e-mail que você mandou para a gente, essa sua dúvida. Quando o papel sobe e passa do preço de exercício, não significa que vai dar exercício naquele momento, não significa que você vai ser exercido naquele exato momento. Se você só vai ser exercido se aquela opção tiver para ser exercida, faltando 1 ou 2 dias para o vencimento, digamos que se o papel tiver a 22 pau e o preço de exercício for de 18 ou 19, aí daria exercício faltando 2 dias. Se não, se a opção estiver levemente dentro do dinheiro, o exercício realmente é só no vencimento. Então não precisa se preocupar, tá certo? Gente, já vimos praticamente as operações que a gente tem montado, vimos o que aconteceu com a volatilidade, lamentamos a ausência, a queda do sistema da Bovespa. Talvez isso gere algum tipo de reação para a gente estar pronto quando o mercado voltar a subir, porque esses períodos em que o mercado está paradão até não tem problema. O problema é quando a gente tem pico de volume que é topo, e aí a coisa complica. Certamente vai complicar se a gente não tiver preparado, principalmente devido a um monte de operação automatizada, de alta frequência, de robô que está vindo de fora ou que tem sido desenvolvido aqui no Brasil. Isso complica bastante. Mas era mais ou menos isso mesmo, falamos apenas 15 minutos, só para dar uma satisfação para os clientes e dividir com vocês essa frustração, porque não é só de vocês, não adianta a gente reclamar para qualquer outra pessoa que não seja a bolsa, porque a culpa é realmente da bolsa. Todos os stops caíram, foi uma coisa bastante grave. Acho que a grande lição é muito cuidado com o stop. Não é porque você deixou uma oferta que ela vai ser executada. Você só tem essa garantia lá no Forex. No Forex dá, entendeu? Mas operar Forex no Brasil com dinheiro aqui é proibido. E distribuir, vender, mais proibido ainda. Então assim, tomem muito cuidado, porque só tem garantia de liquidez para preço quem está operando um ativo líquido como se fosse um SPY, que é um S&P futuro, ou um Forex que tem garantia de liquidez, a não ser que tenha gap. Quando tem gap ainda é pior, porque aí não adianta você ter garantia. No caso do Forex, não há gap, porque o mercado é contínuo 24 horas e eles te garantem tick by tick liquidez, desde que seja uma empresa séria, né? Para operar ações não tem muito jeito. Stop ele é algo que te protege,
mas você precisa de algumas condições. O principal delas é capitalização contínua, liquidez a qualquer tipo de preço e sem gap, e isso não existe, não acontece. Então temos que tomar muito cuidado e eventualmente, ao invés de colocar stops manuais ou stops automáticos, começar a fazer stops naturais, stops de posicionamento que são bem mais saudáveis do que esses stops manuais, tá bom? O Daniel está perguntando se quinta vem o convidado. Vem sim, o Gustavo Brisac, meu amigo que tem anos de experiência em mesas de tesouraria, tá certo? Gente, um grande abraço para todo mundo e até quarta-feira para falar de long and short. A gente tem melhorado bastante os nossos estudos de long and short, acompanhem, vale a pena. Depois tem um bate-papo com o TG e quinta-feira temos o nosso bate-papo avançado. A partir da semana que vem nós teremos programas tanto na terça quanto na quarta-feira. Eu farei um programa de terça e o TG fará um programa de quarta-feira a partir da semana que vem. Então a gente vai dividir essa nossa programação de quarta em 2 dias diferentes, tá bom? Um grande abraço para todo mundo então. E tem mais uma última pergunta aqui do Ivan. O que são esses stops de posicionamento? Por exemplo, uma trava de alta é um stop, um stop na queda. O máximo que você perde é o que você colocou de dinheiro. Uma trava de baixa tem um stop natural de alta, de posicionamento. Então, se você só compra R$1.000 de ações, por exemplo, ao invés de comprar 10 mil e colocar um stop no 1.000, você só comprou 1.000, você só perde 1.000. Isso aqui é um stop natural, né? Stop de posicionamento. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, então, e até quarta-feira. Bons negócios amanhã, se o sistema voltar, vai voltar, acho que vai. Vamos lá, um grande abraço.